Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, há 827 mil pessoas oficialmente desempregadas em Portugal. Algumas têm mais de 45 anos. São velhas demais para trabalhar, mas novas demais para a reforma. Outras são demasiado jovens, demasiado inexperientes, demasiado qualificadas. Algumas só conheceram o desemprego. Têm menos de 34 anos e são 362 mil. 2 em cada 10. Abaixo dos 24 anos, são quase 4 em cada 10. Mas há mais. Há aquelas que já nem entram para as estatísticas, as que desistiram do país porque o país desistiu delas, ou as que trabalham a tempo parcial, mas declaram precisar de trabalhar mais por não receber o suficiente. Vamos contar cada uma destas pessoas, dar-lhes a visibilidade que merecem e o país ficará a parecer-se mais com aquilo que realmente é. 1.400.000 pessoas que não têm emprego ou o emprego que têm não lhes dá para viver. Mas mesmo se olharmos para os números oficiais, são 445 mil pessoas desempregadas que não têm apoio na sua situação de desemprego. Estes números impressionam, mas não contam tudo. Passam por cima das condições em que vive ou sobrevive uma fatia cada vez maior da população. É o caso de Alice, nome fictício, que tendo perdido o direito ao subsídio de desemprego e a quem a direita retirou o RSI, trabalha todo o dia na lota da Nazaré. Trabalha, mas não recebe. Pagam-lhe em peixe. A crise é isto. No século XXI, voltamos às práticas laborais do capitalismo selvagem do século XIX. Senhoras e senhores deputados, são os mais velhos aqueles que correm mais o risco de ter desemprego como condição de vida até ao final da vida. Mas ao seu lado cresce uma geração de precários que atinge sobretudo os jovens, mas que se alastra a toda a sociedade. Utilizaram a precariedade das gerações mais jovens para retirar direitos aos mais velhos e com isso tornaram a precariedade regra para todos. Não há ponta de justiça geracional nisto, porque não pode haver justiça na generalização das injustiças. O que há é uma geração de pais que não consegue assegurar a sua velhice ou ajudar os filhos. O que há é uma geração de filhos, já adultos, que não se consegue emancipar dos pais, quanto mais pensar eles próprios em ter filhos. Senhoras e senhores deputados, bem-vindos à geração dos nem-nem. Na geração dos nem-nem há muito quem trabalhe, só que nunca o suficiente para ser trabalhador com direitos. Há muito também quem não consiga trabalhar, mas nunca o suficiente para ser um desempregado com direitos. Nem estudante, nem trabalhador, nem desempregado. Os nem existem, não são uma ficção. Têm nomes, têm caras, têm histórias. São os jovens à procura do primeiro emprego. Nunca encontraram mais do que ofertas enganosas, voluntariados, às vezes voluntariados pagos, ou cargos para os quais não podem ter experiência porque nunca tiveram um emprego. São jovens que nunca trabalharam por mais do que alguns meses, através de empresas de trabalho temporário, call centers ou caixas de supermercados. São jovens que todos conhecemos, que passam de estudantes a estagiários, de estagiários a bolseiros, de bolseiros a precários, de precários a desempregados, sem nunca terem conhecido um trabalho com direitos. Senhoras e senhores deputados, não são preguiçosos nem piegas, como o Primeiro-Ministro lhes chamou. São fruto da precariedade e da austeridade que este governo impôs ao país. Quase 500 mil de jovens a quem foram retiradas quaisquer perspectivas de futuro. As possibilidades emancipatórias que só a autonomia financeira permite. São os jovens que engrossam as fileiras de imigração e não é porque não queiram novas aventuras ou não é porque não queiram novas experiências, engrossam as fileiras de imigração porque a sociedade os abandonou. E que não haja nenhuma dúvida, a resposta para o desemprego é o emprego. E para isso é preciso que a austeridade dê lugar ao investimento público, à reposição dos salários e à contratação no Estado. A resposta para a precariedade é a recuperação dos direitos laborais. Mas até lá, a sociedade e o Estado têm uma dívida para com esta centena de milhares de pessoas. Até lá, o Estado tem o dever de proteger esta gente que tem o direito a ser protegida por isso mesmo, porque não são números, são gente. Senhoras e senhores deputados, o CDS e o PSD fogem a este debate. Negam a realidade ou escondem-se por trás da falta de dinheiro, ameaçam com o déficit e as contas públicas, para que não se perceba que, na realidade, a escolha é mesmo essa. Querem abandonar uma parte da população. Nunca ouvimos este governo acusar um banco de subsídio à dependência.
Nunca os vimos negar um benefício fiscal por causa do déficit. As contas públicas, na verdade, e apesar da retória, aguentam sempre mais um swap, aguentam sempre mais uma PPP, aguentam sempre mais uma descida de impostos sobre os lucros. São as escolhas deste governo, mas as nossas são outras. Não há saída limpa enquanto estas pessoas não tiverem uma saída. Disse.